Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Glauco Almeida, sou oftalmologista e professor da Medicel, e o assunto que nós vamos discutir hoje será sobre trauma. O trauma, ele pode acometer várias estruturas oculares, e nós vamos descrever, mostrar algumas imagens de quais os possíveis mecanismos do trauma e quais as principais condutas. Quando falamos de pálpebra, muitas vezes nós encontramos o trauma por um hematoma, que é muito comum em nosso dia a dia, e a conduta muitas vezes é expectante, sempre avaliar a acuidade visual em um paciente que chega com trauma e observar como terão os sintomas, se ele tem algumas alterações associadas à baixa acuidade visual, alterações como fotopsia, os flashes de luz associados a descolamento de retina, para fazer um acompanhamento. No caso de um hematoma simples, não temos nenhuma necessidade, apenas compressa gelada para a melhora dos sintomas. Hemorragia subconjuntival é uma queixa muito comum no pronto-socorro. Aquele paciente que apresenta hipertensão arterial descompensada ou fez um esforço físico muito importante, acaba ocorrendo um sangramento na região subconjuntival. A conduta é expectante, não precisamos preocupar com maiores detalhes futuros. Quanto à laceração palpebral, devemos destacar principalmente se ocorrer lesão do ducto nasolacrimal. Caso a via lacrimal seja comprometida, é necessário fazer então a canalização durante o procedimento de reparo dessa laceração palpebral. Quanto à órbita, aqui uma das principais perguntas de prova. O aumento súbito da pressão orbitária, devido a um trauma, pode levar à lesão mais comum, que é o assoalho da órbita, ou seja, a lesão do blowout ocorre principalmente na base da órbita, geralmente associada a um trauma contuso, principalmente aquela bolinha de squash. Ela é justamente feita, parece, para encaixar certinho na região do globo ocular. Geralmente, após um trauma, a gente tem que avaliar com tomografia, avaliar essa parte óssea, e o procedimento geralmente cirúrgico, muitas vezes não tendo necessidade de realizar na mesma hora do trauma, exceto se tiver algumas alterações, como, por exemplo, um desconforto muito importante, encarceramento muscular naquela região da lesão, ou associado principalmente a uma neuropatia. Quanto ao trauma do globo ocular, nós vamos destacar a abrasão corneana. Isso aqui geralmente é a hora que o paciente diz que estava brincando e passou o dedo no olho. Ela ocorre aquela abrasão corneana, ocorre uma dor muito importante, fotofobia, lacrimejamento. A conduta muitas vezes é simplesmente uma pomada antibiótica e o uso de lubrificantes para que melhore o conforto. Além disso, o ifema, que é o sangramento na câmara anterior, que pode estar associado ao trauma ou, às vezes, associado a um procedimento cirúrgico. Não tem muito o que se preocupar, exceto se a pressão intraocular aumentar e for persistente, sendo, nesses casos, algum dos procedimentos que tenhamos que fazer uma intervenção cirúrgica, caso não resolva com tratamento clínico. Além disso, a iridodiálise, ou seja, quando a íris ela desinsere da região do corpo escleral, ou seja, essa desinserção ela pode levar ao desenvolvimento tanto de hipotonia quanto ao desenvolvimento de um glaucoma. Devemos fazer a observação nesses casos e ver qual será o destino que esse olho vai seguir. Sempre pensando ainda no trauma, que o desenvolvimento de catarata é muito comum. Essa catarata não necessariamente vai desenvolver logo naquele momento do trauma. Às vezes ela desenvolve depois de 2 meses, 1 ano, 2 anos. Então sempre que a gente observa uma catarata muito branca, às vezes um cristalino subluxado, ele está deslocado um pouco inferiormente, associado à catarata, lembre-se sempre de perguntar ao paciente se ocorreu algum trauma, tendo em vista que pode estar com uma zona desinserida, ele pode estar então mais frágil esse cristalino, o que pode levar ao desenvolvimento de uma cirurgia mais complicada. No caso do commotio retinae, uma ruptura de coroide, sempre lembrar do paciente se ele não teve algum trauma torácico importante. Por exemplo, um mecanismo de desaceleração, no acidente de trânsito em que o airbag bate no peito do paciente, lembrar que esse sangramento de retina pode estar associado. Além disso, quando ocorre então ruptura de todo o globo ocular, sempre a conduta é cirurgia e lembre-se sempre da documentação. No caso do trauma penetrante, como nós observamos aqui um anzol então no olho do paciente, que ele foi fisgado, sempre tomar cuidado nesse caso, principalmente devido às infecções que isso pode acontecer.
No caso de um trauma corneano pequeno, muitas vezes passa simplesmente um arame na córnea do paciente, ele dá uma biselada, mas ele fica autocelante. Então, geralmente entra com medicação, observação e proteção para evitar de comprimir. Às vezes não tem necessidade de uma intervenção cirúrgica, como nesse primeiro caso apresentado de uma laceração corneana e no segundo, uma laceração então da região escleral. Lembrando que a região escleral, região corneana, quando lacerados, tem sempre que pensar se não tem um corpo estranho intraocular, sendo nesse caso mandatório a realização de um raio-x de entrada e uma tomografia. Além disso, estão aqui os corpos estranhos. Depois que ocorre então uma laceração na conjuntiva, na córnea, pensar então nos corpos estranhos, devemos fazer a investigação com raio-x e a retirada. Lembrando que o corpo estranho metálico ele é altamente tóxico, ele leva a algumas alterações na retina, alteração no epitélio pigmentar e devem ser retirados o quanto antes. E por fim, nós vamos destacar aqui as lesões químicas. As lesões químicas associadas a queimaduras por álcali ou por ácidos. A queimadura por álcali ela é muito pior quando a gente comparado com a queimadura por ácidos, devido ao seu grande poder de penetração intraocular. A conduta, quando o paciente chega relatando que teve uma queimadura, caiu um produto químico no olho, primeiro pede para o paciente para trazer o acompanhante, perguntar o que aconteceu, qual foi o produto que caiu no olho e lava. Sempre lavar bastante com Ringer lactato ou soro fisiológico. Deixa cair esse líquido por 20, 30 minutos no olho do paciente para evitar, para tirar todo esse produto químico. Lembrando sempre de passar a região, um cotonete, algo limpando a região do fornice, para que não fique nenhum produto químico residual e que leve ainda uma piora da visão, uma alteração corneana, a processos cicatriciais futuros. Muitas vezes, o uso de antibiótico é importante no pós-operatório, após a lavagem desse olho, tendo em vista que a superfície ocular está prejudicada e evita, então, o desenvolvimento de uma infecção secundária futura. Nesse caso, a gente observa, então, que esse processo de queimadura pode levar a uma opacificação corneana, pode levar a processos de fibrose, principalmente na região conjuntival. Sendo assim, quando nós falamos de trauma, nós temos que pensar em alguns dados que são importantes. Paciente que chega com trauma, o principal fator que deve ser discutido é: avise ao paciente que o principal objetivo nosso é preservar o globo ocular. Um objetivo secundário é a manutenção da visão devido à gravidade que um trauma pode acontecer. Outro dado importante: paciente que chega com trauma ocular, lembrar de verificar como está a vacina antitetânica desse paciente, tendo em vista os principais fatores que podem acontecer e as suas consequências simplesmente devido a um descuido em nossa anamnese. E sempre lembrar que trauma ocular, o mecanismo é muito importante para que possa correlacionar com os nossos achados clínicos. Bem, pessoal, era isso que tinha para discutir sobre trauma ocular e muito obrigado.